Por isso falamos. Se você concorda, diga amém. Tome seu assento. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 18, nós vamos estar lendo. Mas eu vou lendo as porções. Eu vou usar, você vai ver eu ler e não vai bater com a versão aqui, porque eu estou usando uma versão chamada NVI. Eu entendi da parte de Deus essa versão para deixar mais claro alguns aspectos que o Senhor quer tratar conosco essa noite. Amém? E o tema da mensagem é: achando motivação em meio ao desânimo. Nós precisamos ser realistas. Todas as circunstâncias e situações que têm se apresentado são situações desanimadoras, são situações desesperançosas, são situações que nos levam a abater o nosso espírito, a abater a nossa fé. São muitas más notícias, são muitas, e às vezes são muito perto da gente. Às vezes é dentro das nossas famílias, às vezes é dentro da nossa irmandade, né, como igreja, e às vezes são com pastores conhecidos. Tantas notícias ruins, tantos problemas simultâneos. Então, além da pandemia, nós enfrentamos problemas no casamento, problemas no emprego, problemas financeiros, problemas e problemas e problemas. Mas o que fazer diante de tudo isso? Como achar ânimo ainda, ou achar a motivação, melhor dizendo, no meio do desânimo? Eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a entendermos algumas coisas. E eu vou falar um pouco de ciência aqui com você. Existe uma lei, né? Nós estudamos a lei de Newton, e uma das leis se chama inércia. São 3 leis mais famosas de Newton, mas a da inércia é o quê? É que todo objeto, ou todo ser, ele tem uma tendência ao repouso, à inércia. E essa inércia, ou seja, essa paralisação, esse repouso, ele só acontece quando há um impulsionamento, ou uma força. Digamos o seguinte: um carro, a tendência dele é andar ou parar? É parar. A tendência, por quê? Porque existem outras forças. Nós temos força da gravidade, força do atrito, e existe a relatividade. Um carro, ele vai ter a tendência de andar se ele estiver em declive ou aclive. Aclive vai para trás, em declive ele vai para frente. Mas o carro de si mesmo, ele não tem uma força. Por isso, ele é instalado nele um motor. Esse motor vai ser o gerador de força, amém? Você tem outras ferramentas para acionar, e nisso é feita uma transmissão que vai dando locomoção a esse veículo. Tem uns irmãos que entendem muito melhor que eu disso, né? Eles mexem com isso, e eles estão entendendo o que eu estou falando. Eu espero que você também entenda. Porque você acelera, existe um mecanismo, passa por uma transmissão, por um câmbio, por um diferencial, ou por outras modalidades homocinéticas e não sei o que mais, que dá força para o pneu colocar o carro em movimento, amém? Então entenda, é preciso uma força para tirar um objeto ou um elemento de sua inércia. Mas quando o carro está andando, você está acionando o motor e você coloca ele em ponto morto, você pode acelerar, mas não vai executar força sobre o carro. A tendência do carro vai ser o quê? Parar.
Por quê? Porque existe uma força de atrito que segura ele. Ao atrito com o ar, ou seja, há forças relativas. Aí nós vamos entrar em dinâmica, aerodinâmica, não é meu assunto aqui. O que eu quero te dizer é que a tendência natural, minha e sua, é parar. É nos acomodarmos. É acharmos uma zona de conforto. Nós, por mais que sejamos seres adaptáveis, nós temos dificuldade com mudança. Nem me fale em mudança, principalmente de casa. E por quê? Porque gera muito transtorno. Te tira da onde você estava, te tira da onde você sabia onde estava tudo guardado, onde estava tudo organizado, e isso mexe com toda a tua estrutura. Amém? Só que a mudança, em certos aspectos, ela tem um fator positivo, que te tira dessa zona e te obriga a se mover. Não está escrito nada disso no esboço, mas a ilustração veio e eu quero dizer para você. Você tem todos os mecanismos e tem o maior e mais possante motor deste universo, amém? Mas às vezes a característica do carro por fora, ela não está tão boa. Parece que ela está meia descachimbada, mas se o motor estiver bom, o carro vai andar muito. Ainda que não pareça muito bom, se a estrutura básica estiver bem, ou a interna, vai longe as coisas. Você está me entendendo, amém? Então o que eu quero te dizer com isso? No meio de tudo isso, o inimigo quer fazer de tudo para parar eu e você, para nos desanimarmos, para nos frustrar, para nos paralisar. Essa é a força de atrito que vai tentar parar você. E ele vai usar o que para parar eu e você? As circunstâncias, a tribulação, as aflições. Por quê? Porque isso vai nos levar a nos desesperançarmos. Entenda, você não é como as pessoas do mundo, você é filho do Deus Altíssimo, amém? Você entregou a sua vida ao Senhor e Ele prometeu que eu e você estaríamos com Ele, ou melhor, Ele estaria conosco, amém? E nós precisamos crer nisso e caminharmos sobre isso. Então, como nós vamos recobrar o ânimo no meio da tribulação? No meio do desânimo, recobrarmos a motivação. É isso que nós vamos estar vendo. E eu quero ler um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, como disse, versículo do 7 a 9. E diz assim, eu vou ler até o 18, mas vou ler em porções para nós lermos. Eu vou ler na minha versão, eles vão publicar aqui, você pode ler na sua. A tese vai ser a mesma. Mas temos em tesouro, esse tesouro, qual tesouro? O Espírito Santo. Em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então o que eu quero dizer nesse primeiro tópico é: as tribulações existirão, mas não poderão nos destruir. Fala a pessoa do seu lado, a sua luta é grande, mas a sua vitória é maior ainda. Nós precisamos ter a perspectiva correta. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas achando que o fato de eu vir para Jesus, de que eu me posicionar e ter a revelação que eu sou filho de Deus, pela graça de Deus, isso me livra de toda e qualquer luta, me livra de toda e qualquer aflição, me livra de todas as coisas, me deixa imune a tudo. Mas eu quero te dizer, não há respaldo bíblico para isso. Não há lugar para isso. Ao contrário, Jesus, em João 16, versículo 33, ele diz o quê? Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim.
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Espera aí, Jesus está falando, eu tenho dito essas coisas para você. Quais coisas? Ele tinha falado para eles que ele ia ser crucificado. Ele tinha falado que o povo ia judiar dele. Ele tinha falado que ele ia passar um pau bocado na mão do povo. Mas que 3 dias depois ele ressuscitaria. Eu não sei se você observou isso, mas várias vezes Jesus falou sobre esse tema. Várias vezes Jesus colocou sobre isso. E parece que os discípulos não estavam entendendo. Sabe, às vezes parece que nós não estamos entendendo o que Jesus falou. Por isso ele nos deu o Espírito Santo. Por isso você está aqui, para juntos como igreja, aprendermos mais da palavra de Deus e termos a revelação diretamente do Espírito Santo. Amém? Então, se Jesus falou, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo, talvez vocês vão passar por aflição. Foi isso que ele disse? Tem alguma versão aí? Tem várias versões de Bíblia aí esparramada, tenho certeza. Na sua diz talvez? Não diz, querido. Ele diz, no mundo você vai. Ele estava afirmando, você não está entendendo, vai ter aflição, vai ter tribulação. Mas você precisa lembrar do que eu te falei. Você precisa achar a paz em mim. Você precisa confiar no que eu estou fazendo. Eu não sei se já passou pela sua cabeça, por que Jesus só ressuscitou na Bíblia algumas pessoas? Eu creio que ele ressuscitou muito mais, você também, amém? Mas eu creio que cada uma dessas ressurreições tem um papel fundamental na minha e na sua vida. Mas a principal delas é falar para mim e para você, Jesus pode ressuscitar mortos. Ele estava falando, você precisa ver o que eu estou fazendo. Você precisa ver o poder que está investido em mim. Jesus, para ressuscitar Lázaro, ele diz o quê? Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Mas eu vos digo na frente deles, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Lázaro, levanta. Sai para fora. Jesus estava falando que há poder na vida dele. Por que Lázaro tinha demorado 4 dias? Eu não sei se você percebeu isso. Eu quero saber mais da palavra de Deus. Eu quero que o Espírito Santo me ensine. E nada do que está escrito à toa. Amém? Então, peraí. Por que 4 dias? Imagino eu, porque Jesus ressuscitou com 3. Então quem ressuscita com 4, ressuscita com 5, ressuscita com 1000 anos, ressuscita com 2000 anos, ressuscita com 6000 anos, ele tem poder para ressuscitar mortos, amém? Eu preciso ter essa paz dentro de mim. Essa é a primeira paz que um cristão precisa ter, é a paz em Cristo. Ele estava avisando que somente nele haveria paz. Mas se ele estava falando, tem de bom ânimo, na continuação do versículo, eu subentendo que é porque haveria desânimo. Então, o fato de eu e você passarmos por desânimo, não é relevante. Todos nós passamos por momentos desanimadores, sim ou não? Quem nunca passou por desânimo, levanta a mão. Todos nós. Mas Jesus estava falando, você não pode permanecer no desânimo. Você precisa sacudir a poeira. Você precisa entender o que eu te chamei para fazer. E aí você vai ganhar ânimo. Fala a pessoa do seu lado, o ânimo depende da sua postura. Então ele estava falando, tem de bom ânimo. Ele não falou, eu vou te dar ânimo. Ele falou que ia dar ânimo?
Não, sempre ele fala: tem de bom ânimo, seja corajoso. Ou seja, isso está falando de atributos que são meus e seus. Significa que o ânimo, ele independe da tribulação, ele independe da circunstância que você está passando, Você concorda comigo, amém? Então, se ele disse isso, é como se ele estivesse dizendo: lembra, eu estou te dizendo isso, para quando você tiver desânimo, para quando você estiver na tribulação, na aflição, na perda, você lembrar que em mim você tem paz. Lembra do que eu te falei. Lembra que eu te avisei. Por quê? Porque senão o inimigo vai manipular você. Vai manipular qualquer um de nós. Por quê? Porque diante da tribulação, você desanima. Você quer desistir, você quer entregar o jogo, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na sua empresa. Às vezes, irmãos, o patrão ele pensa e fala: vou vender tudo isso aqui, vou comprar um rancho, vou pescar, o dinheiro vai dar para mim viver. Passa essas doiduras na nossa cabeça. Por quê? Porque é muito problema, é muita tribulação. Mas nós precisamos lembrar: se o Senhor me chamou para isto, eu preciso usar aquela atividade para cumprir o propósito, amém? Então a chave de tudo é permanecermos nele. E nós fazemos isso de uma maneira bem simples, mas que o inimigo tem atacado de maneira feroz. A maneira que nós permanecemos em Cristo é tendo e valorizando a comunhão genuína e verdadeira como igreja do Senhor. Entenda, Jesus está dentro de você e não sai mais, amém? Ele está pelo Espírito Santo. Mas a grande questão é: você está nele? E para estar nele, é preciso estarmos no corpo. E o corpo de Cristo é a igreja, aleluia. Diga para a pessoa do seu lado: eu e você somos membros de um mesmo corpo, mas esse corpo só é edificado quando nos reunimos como edifício espiritual, em nome de Jesus. Então nós precisamos ser edificados para resistirmos em fé. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Mas Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Qual é o serviço da igreja? Qual é o serviço seu? Fala a pessoa do seu lado, ele está falando com você. A edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de isto, para que não mais, olha que a chave, sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Deus quer que você e eu cresçamos, amém? Cresçamos como? Como igreja, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Nós precisamos entender que cada membro tem uma cooperação importante. Às vezes você tem a impressão ou o pensamento
você não faz falta no culto, que você não faz falta na célula, que você não faz falta no grupo da igreja, que você não faz falta. Isso são pensamentos equivocados. É a mesma coisa de você dizer que o seu dedinho mindinho não faz falta, que o seu dedão não faz falta. Só quem perdeu um membro, quem perdeu um dedo, quem perdeu uma mão, sabe o que faz falta. Imagina qualquer um do louvor sem um dos dedos, ainda que seja cantando, incomodaria. Por que você acha que você não faz falta? Você é parte importante do corpo de Cristo, você é membro desse corpo, você é parte dessa edificação. Precisamos acordar. Por quê? Porque senão o vento de doutrina vai nos levar. Aí aqueles pensamentos, será que nem? Aí a pessoa fica amedrontada, a pessoa fica com medo. Por quê? Porque não está sendo edificada no corpo de Cristo, amém? Você e eu precisamos valorizar a comunhão. Claro que nós respeitaremos o distanciamento, claro que nós respeitaremos as medidas de segurança, amém? Mas isso não pode impedir a nossa comunhão em fé, amém? Em amor, para que possamos crescer dia após dia. O versículo 7 diz que nós somos esse vaso de barro. Às vezes a nossa percepção é: eu sou fraco, eu não tenho muito valor. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo que essa valiosidade, essa riqueza estava em vasos de barro. Falar de vaso de barro aqui é falar da nossa natureza terrena. Nós fomos feitos do barro. Então, o que o apóstolo estava querendo dizer é que este corpo, meu e seu, vieram do pó. E um dia vai voltar para o pó. Mas eu quero te dizer, um dia nós seremos glorificados. Nós recebemos um novo corpo, amém? O corpo de Cristo, o corpo glorificado. Um corpo que ele tem ilimitações. Mas se a gente fica preso nessa limitação humana, nós só vamos achar frustração. Fala a pessoa do seu lado: você é valioso. Não em si pelo que parece, mas pelo que você é e pelo que você contém. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é valioso. O Espírito Santo custou a vida de Cristo. Então Deus colocou um valor imensurável em mim e em você. Mas entenda, você e eu vamos sofrer pressão nesse mundo. O texto começa falando que nós sofreremos pressão, seremos pressionados. Mas nós não podemos manter no desânimo. Nós tivemos perdas familiares aqui. Perdas. E às vezes nas nossas mentes começa a passar: por quê? Porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, quando Deus não fez nada, mas porque Deus permitiu. Não foi só uma perda, foram várias perdas. Mas Paulo estava dando uma perspectiva para mim e para você, sobrenatural. A grande questão minha e sua é o que nós estamos fazendo para essa glória se manifestar na nossa vida. Esse é o papel de pastores, líderes, é de edificação, é de treinar você para o serviço que Deus te chamou. Não foi nós que chamamos você, mas Deus é que te chamou, amém? Foi Ele que te deu esse chamado. Ele olhou, Ele sabia que eu e você éramos de barro, Ele sabia as nossas limitações, Ele sabia as nossas fraquezas, Ele sabia todos os nossos erros, todos os nossos pecados, mas Ele nos deu a natureza dEle, amém? Ele nos deu o Espírito dEle. E agora esse vaso de barro tem muito valor. Você é precioso.
ainda que as pessoas não te dão ouvido, ainda que as pessoas não te valorizem, eu quero te dizer, tem um Deus maravilhoso que te valoriza. Tem um Deus que acredita em mim e em você. Tem um Deus que acredita. E além de ser nosso Deus, Ele nos tornou o nosso Pai. Mas pastor, eu estou entendendo que nós vamos ter tribulação, mas eu não estou entendendo como achar motivação no meio do desânimo. O versículo 10 de 2 Coríntios 4 diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Eu quero te dizer, tudo que nós fazemos em nossa vida com a motivação errada, normalmente vai produzir decepção, frustração, desânimo, abatimento, comodismo. A motivação correta é essencial. Eu vou te dar um exemplo. Se você faz algo para Deus, para merecer, você vai se frustrar. Ah, eu vou liderar porque aí eu vou merecer a minha bênção. Você quer fazer troca com Deus. Eu vou dizimar, porque aí Deus tem que me abençoar, e eu vou merecer a bênção. Não. Mas eu estou fazendo e está funcionando, pastor, aleluia. Continua. Mas eu quero te trazer uma revelação maior. Você precisa ter a motivação correta. Deixa eu dar uma ilustração aqui. Eu vou falar com as irmãs agora, que é melhor. Eu quero fazer uma observação. Eu não sei se as irmãs observaram, mas eu pedi só para um homem pedir perdão para a mulher. A mulher não precisou pedir perdão. Isso não quer dizer que não é necessário, tá? Mas eu quero te ensinar uma coisa. O homem, ele é o cabeça, porque Cristo, o homem simboliza Cristo e a mulher a igreja. Na realidade, o correto é a igreja pedir perdão para Cristo. Mas Cristo inverteu. Ele se fez pecado para que a igreja fosse feita pura, imaculada, sem rugas. Amém? Então as mulheres precisam perceber muitas coisas. Vocês têm uma parte que o homem não entende, e essa unidade é fundamental na vida de vocês. Mas eu vou falar aqui de motivação, por isso eu quero falar com as irmãs. Imagina que a família preparou uma viagem muito legal, muito grande, e eles estão pleiteando isso. Aí a mulher, como ajudadora idônea, aquela mulher que quer contribuir, porque ela quer o melhor para a família, e aí o que ela faz? Ela arruma 2 empregos, porque ela quer contribuir com essa viagem. O detalhe é que ela começa a trabalhar duro, e de repente o marido anuncia para onde é a viagem. E a viagem é para um lugar que ela não quer ir. Ela não gosta daquele lugar. Mas
Mas ela, como uma boa cristã, como uma ajudadora, ela fala: tá, tudo bem, nós vamos nesse negócio então. Meu marido, vou fazer pela felicidade dele. Eu vou morrer para o meu eu e vou fazer por ele. E ela continua trabalhando, mas sabe, não para aí. O marido faz um comentário e desvaloriza o esforço dela. Começa a falar: você podia se dedicar mais a essa viagem, você podia produzir mais, você não tem quase ajudado com nada, ela está trabalhando em 2 empregos por causa da viagem. Eu quero perguntar para a irmã: você vai desanimar ou não? Sim ou não? Pode responder. Sim. Você vai se frustrar. Por que você vai se frustrar? Porque você estava com a motivação errada. Você estava fazendo por ele. Você estava fazendo por agradar. Você estava fazendo algo com a motivação errada. Mas eu quero te dizer, o seu pai vem te visitar. E o seu pai tem muitas posses, amém? Aí o seu pai fala: olha, eu tenho visto o seu esforço, eu tenho visto a sua dedicação, e eu sei que seu marido é muito orgulhoso. Então eu quero te dizer, porque você está se dedicando dessa forma, porque você está trabalhando desse jeito, você vai continuar, porque senão vai ferir o orgulho dele. Mas eu quero te prometer agora, que nas próximas férias eu vou bancar a viagem toda de vocês. Eu vou dar a viagem para onde você quer ir, do jeito que você sempre sonhou. E ela fica muito alegre, ela fica muito motivada, ela começa a achar ânimo. Mas eu quero te dizer uma coisa: ela continua trabalhando, e quando ela chega em casa, o marido fala: você podia se dedicar mais, você podia se esforçar mais. Mas eu quero te dizer, a única condição do pai é que ela precisava cumprir a viagem com o marido. Ela precisava fazer a viagem ser boa para o marido. Agora eu vou mudar a minha pergunta. Você, irmã, sabendo da promessa do pai, sabendo para onde ele vai te levar, você ia desmotivar porque teu marido está desanimando você, sim ou não? Não. Está me entendendo? Você ia passar pela mesma circunstância, pelos mesmos desprezos, maltratos, mas a sua motivação era a promessa do seu pai e não a viagem do seu marido. Você ia ter que viajar com o marido, você ia ter que ir para um lugar que você não gosta, para um lugar que não é muito legal, mas a condição para você chegar aonde o pai prometeu era você cumprir todos os requisitos. Eu não estou falando de viagem, eu estou te falando é do reino de Deus aqui. Eu estou te falando de um pai que deu uma promessa para mim e para você, uma promessa de coroa, uma promessa de trono, uma promessa de vida abundante. Mas você vai ter que morrer para você, você vai ter que viver de uma maneira diferente, você vai ter que olhar para a promessa. Você vai achar motivação quando você lembrar que Jesus pagou o preço por você, que o Pai provou que te ama e resgatou eu e você da condenação eterna do inferno. A situação é a mesma, querido. Entenda, a sua motivação é que vai te dar ânimo, a sua motivação é que vai quebrar o desânimo. Você vai se levantar de uma maneira diferente. Não é assim que funciona o reino de Deus, como funciona no mundo. Tudo que o inimigo vai querer produzir primeiro é medo. Medo, incredulidade. As circunstâncias, elas sempre vão produzir isso na minha e na sua vida. Sempre. E o inimigo vai falar: cadê o teu Deus agora? Onde que ele está? Cadê? Por que ele não impediu?
E isso vai demandar fé, vai demandar realmente crer na promessa. Sabe, nós precisamos focar. Quando nós temos a revelação que Cristo venceu a morte, que Ele tomou a chave da morte e do inferno nas mãos, que Ele já nos deu a vitória, então muita coisa começa a mudar na minha e na sua vida. Sabe, o que eu sonho é com uma igreja que tem revelação das implicações da morte de Cristo na sua vida. Sabe, que você comece a achar a motivação na promessa. Ele que te fez a promessa, Ele que te levantou, Ele que te tirou dali onde estava. Mas Ele te chamou e me chamou para uma coisa bem específica, para manifestarmos a glória dEle nessa terra. Você foi chamado para brilhar, você foi chamado para resplandecer, como nós falamos outro dia. Mas tudo começa com um posicionamento. Começa com nós acharmos o centro do alvo, a nós termos a revelação. Cristo nos garantiu a vitória. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Qual morte? A morte do nosso eu, mas também a morte mesmo. Por quê? Porque nós não precisamos temer mais a morte. Nós entendemos que fomos salvos inteiramente pela graça, mediante a fé. Não dependeu do que eu fiz, não dependeu da minha perfeição nem da sua. Você precisa sair desse reduto do merecimento. Sabe qual que é o reduto? É bem simples. Não, pastor, eu não tenho justiça própria, não. Eu faço, eu já sei que eu vivo na graça. Mas às vezes você fala assim: por que eu estou passando por isso? Eu estou servindo na obra, eu estou liderando, ou pelo menos eu estou indo lá na reunião. Não, que isso? É justiça própria. Você está achando que porque faz, tem que acontecer. Não, mas eu dizimo, não pode ter esse prejuízo. Você está usando a lei do merecimento. Nossa, mas eu prestei o concurso, não passei. E eu estou tão me dedicando à obra de Deus, por que não aconteceu? Você está olhando a lei do merecimento. E isso anula a graça. Mas Paulo estava falando, você precisa entender a implicação de morrer todo dia. O que eu e você merecíamos era a morte eterna. E a morte eterna é ficar na ânsia da morte, é a eternidade, nunca morrer, ficar queimando no lago de fogo, de enxofre. Misericórdia! Mas isso já foi tirado de mim e de você, e quem tirou foi Ele. Isso foi pela graça. Quanto mais nós buscamos a revelação dessa verdade, mais nós vamos experimentar renovo nas nossas vidas. Paulo estava dizendo que ele se renovava. Mas eu preciso entender que não é Deus tirando a minha alegria, que não é Deus ceifando alguém da minha família, que não é Deus ocasionando enfermidade, que não é Deus fazendo essas anarquias. Eu preciso ter a revelação correta de que o ladrão veio para roubar, matar, destruir. Roubar e matar e destruir o que, pastor? Tudo. Ele veio para roubar a sua alegria, para destruir sua alegria, para destruir os seus sonhos, para roubar, para destruir seu casamento, para destruir a sua família, os seus filhos, a sua empresa, para destruir o teu futuro. Mas no mesmo versículo, o versículo termina diferente. Jesus diz: mas eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Mas que vida em abundância no meio da tribulação, pastor? Pois é, precisa revelação.
precisa entender que Jesus avisou: você vai ter tribulação. A sua perspectiva de vida e a minha não pode estar baseada na tribulação, na circunstância. Ela precisa estar focada naquilo que eu creio. Você não pode pregar o evangelho, liderar uma célula, pastorear uma rede, uma igreja, discipular, trabalhar na sua empresa ou para o seu patrão por causa de pessoas. Ah, não, eu vou trabalhar por causa dos meus filhos. Você está na motivação errada. Tem muito filho que não vai valorizar o que você fez a vida inteira e vai jogar fora. Não, eu estou fazendo por causa do meu marido. Tudo bem, é muito bom, é maravilhoso. Isso é um padrão muito legal, humanamente falando. Você vai fazer sim pelo seu filho, mas por causa de Jesus. Você vai sim pelo seu marido, por causa de Jesus. É sim pela esposa, por causa de Jesus. Eu vou estar na empresa, por causa de Jesus. Eu vou ser empregado naquele lugar, por causa de Jesus. Eu vou liderar, por causa de Jesus. Eu vou pastorear, por causa de Jesus. Está me entendendo? A sua motivação precisa ser aquele que te fez a promessa. A sua motivação para tudo na sua vida precisa ser Ele. Pelo amor dEle. Paulo diz: por amor de Jesus nós somos entregues à morte todo dia. Pelo amor que Ele teve por mim e por você. Senão nós vamos patinar. Nós não vamos sair do lugar, nós vamos ficar no reduto do desânimo, mas aqui só tem vencedores em Cristo Jesus, amém? Por último, nós precisamos olhar. Paulo diz: olhe para as coisas que você não vê. As coisas que eu não vejo são as coisas eternas. O que eu vejo? Tribulação, problema, circunstância, desgaste, tudo que me provoca estresse, nervoso, ansiedade, medo. Isso é o que eu vejo. O que eu não vejo? Paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fé, amor. Isso são frutos do Espírito. O texto continua dizendo: está escrito, criei, por isso falei. No versículo 13, esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com todos vocês. Tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório ou passageiro, mas o que não se vê é eterno. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a salvação é apenas o início. A salvação é uma experiência de porta. O que é uma experiência de porta? A hora que você passa daquela porta para fora, você entra em outro ambiente. Quando você passa da porta para dentro, você entra em outro ambiente. Simplesmente por um passo de diferença. Então a salvação, ela te tirou e me tirou do reino, do império das trevas e nos colocou no reino de luz. Nos colocou em visão. A salvação, ela apenas nos tirou, e isso é maravilhoso.
Você precisa entender que o maior milagre é a salvação. O maior milagre não é a cura, apesar que Deus cura, amém? O maior milagre não é a libertação, apesar que Deus liberta. O maior milagre não são tantas manifestações de poder, mas o maior milagre é a salvação. Só que ela é o início. Nicodemos chega para Jesus e fala: eu sei que o Senhor é mestre, só pode ser de Deus, porque ninguém opera esses sinais. Mas Jesus fala para ele: para ver o reino de Deus, Nicodemos, tem que nascer de novo. Salvação. E Nicodemos fica doido, ele fala: eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Jesus não responde para ele, fala: agora, para entrar no reino, aí tem que nascer da água e do Espírito. Aí tem que morrer. Tem que morrer. Morre naquela água pelo batismo, recebe o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o reino só pode ser estabelecido no poder de Deus. A obra de Deus, ela só pode ser estabelecida no poder do Espírito Santo. Nós só podemos edificar uma obra verdadeira na unção do Espírito. Na unção. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 a 10, ele nos diz assim: pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pelo que você fez, não é nada disso, é pelo que você creu e declarou. Essa é salvação. Mas ele continua: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu preciso entender que essa salvação então é uma experiência de porta, mas o reino é caminhar. Se a salvação fosse tudo que eu e você tínhamos, quando você aceitava Jesus, você era arrebatado, ou morria, né? Morreu, foi para Cristo, aleluia, esse já está bom. Ia ser até difícil alguém querer aceitar Jesus, né? Que o cara aceitava, morria. Então, mas é isso que acontece. Só não vê. Mas você morre para o mundo e nasce para Deus. Mas eu estou vendo tudo de fora. Pois é, mas trocou o motor, querido. Trocou o coração. Trocou aquilo que gera o poder dentro de você. Trocou a perspectiva. Trocou a natureza. Você tinha um motorzinho de um Fusca 1200, e aí colocaram um 4.0 dentro de você ali, turbinado, ou muito maior, né? Porque no mundo não tem um motor desse. Só o Espírito Santo pode produzir isso, e isso está dentro de você. Então nós precisamos entender a promessa, conhecer a promessa, para nós falarmos das promessas. Eu preciso crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você crê nisso? Amém? Ele te prometeu vida abundante, ele te prometeu vida eterna, ele te prometeu que ainda que morramos, viveremos, ele te prometeu que sempre estará contigo. Ele prometeu, e eu creio que ele é fiel. Amém? Ele é fiel. E como eu te disse, ele ressuscitou mortos, morreu e ressuscitou, para que eu e você também creia que ele nos ressuscitará. Paulo está falando, sabe qual que é a minha esperança? É que ele vai voltar, e assim como que ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, e ele vai nos apresentar. Ele vai bater na costa e vai falar: ei, irmã Carol, essa é a Carol, pai. Esse é o Eric, esse é o Anderson, esse é o Lucas, esse é a Emily. Eles me honraram lá embaixo. Eles glorificaram o meu nome no meio de tanta tribulação. Essa era a esperança de Paulo. E aí ele fala uma doideira muito grande. Ele fala assim: os leves sofrimentos, leves e momentâneos sofrimentos. Eu vou te falar, sabe o que Paulo estava chamando de leve e momentâneo?
apedrejamento, chibatada, 3 sequências, que só podia dar 40, aí os caras davam 39 e começavam de novo. Naufrágio, picada de cobra, prisão, e ele chamou de leve e momentâneo sofrimento. Qual que era a visão dele? Ele entendeu, querido. O ministério pode estar subindo. Ele entendeu. Ele entendeu a chave. Ele entendeu que o inimigo podia produzir muita coisa, mas o olho dele não estava no que o inimigo produzia. Os olhos dele estavam voltados para a promessa. Os olhos dele estavam voltados para o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores em todas as coisas. Todas. Romanos 8:37. Em Cristo Jesus. Portanto, hoje o irmão Anderson, eu vou compartilhar isso aqui porque é interessante. Eu cometi o erro de não colocar o horário ontem no grupo para que nós fôssemos limpar aqui. E aí, de manhã cedo eu coloquei o horário, aqueles que puderam vieram e Deus os abençoe. E os que não puderam também, Deus continue abençoando. Mas o irmão Anderson, ele levantou um pouco mais tarde. E a hora que ele viu no grupo, ele veio assim mesmo. E aí ele chegou. Mas quando ele chegou, nós tínhamos acabado de finalizar. E aí o irmão Valdeci falou para ele, ó, toma a vassoura. Guarda pelo menos a vassoura. Sabe, essa é a salvação. Mesmo aquele que chegou por último, vai receber o mesmo prédio limpo, no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque a salvação é herança. Mas no reino será diferente. Mas eu quero te dizer, parece que é injusto o Anderson chegar por último e desfrutar de tudo que os outros fez. Parece. Mas eu quero te dizer que para entrar lá na eternidade, depois do milênio, você já se tornou vencedor. Tem 3 jeitos de você se tornar vencedor. Um dia nós vamos ministrar sobre isso. Preste atenção. É você cumprir o propósito de Deus em vida. Esse é um. Você entende o propósito e cumpre ele aqui. Deixa Deus fazer. Amém? Ah, não deu. Esses são os que serão arrebatados. Se estiverem vivos, ou ressuscitarão e serão arrebatados. Segundo jeito de se tornar vencedor é passar pela grande tribulação. Porque você vai ser perseguido, vai morrer, vai ser ameaçado de morte e não vai negar Jesus. Então você já se tornou vencedor porque você passou pela tribulação. Terceiro jeito de você se tornar vencedor: os 1000 anos do milênio em disciplina. Entende? Depois do milênio todo mundo vai entrar na glória, porque todos já se tornaram vencedores, amém? Eu quero e prefiro ser arrebatado. Eu quero e creio que você deseja também ser aquele que cumpriu em vida o propósito de Deus, amém? Se coloque de pé. O versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente
sendo renovados dia após dia. Por fora nós vamos acabar mesmo, vai ficar só a titela, mas por dentro todo dia nós somos renovados. Somos renovados como, pastor? Entendendo o nosso propósito. Comece a olhar para aquilo que você não vê. Tira você da equação. Comece a ver a glória de Deus na sua vida. Comece a valorizar a obra de Cristo na sua vida. Você precisa entender que Deus não nos tirou do mundo. Jesus nos enviou para o mundo. Porque a glória que está em mim e você vai começar a transbordar. Mirassol vai começar a conhecer Jesus, não apenas por nossa denominação, mas pela igreja de Cristo, pela igreja que entender que tem algo para dar. É uma igreja que muda a mente de consumidora para provedora. Uma igreja que sabe que tem muito para dar. Uma igreja que tem unção. Uma igreja que tem revelação da palavra. Essa igreja que o Senhor chamou eu e você para sermos todos os dias da nossa vida. Por isso Paulo diz lá em Filipenses 2: o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Paulo começa a falar: ó, eu quero dizer para você, é melhor eu ir para Ele. Mas não acabou meu propósito. Eu tenho que pregar mais ainda, então eu vou ficar por aqui mais um tempo. Mas quando ele entendeu que acabou o propósito, ele falou: ah, eu já estou como oferta de libação ao Senhor. Ei, não desanima, eles vão me decapitar, mas a morte não pode me segurar. Eu sei para onde eu vou, eu sei quem me comprou, eu sei quem pagou o preço naquela cruz, eu sei o sangue que está sobre mim. Nós não temeremos Covid, nós não temeremos morte. Respeitaremos as normas de segurança, mas o que está em nós é maior do que está no mundo, amém? E ainda que morramos, viveremos. Mas tem gente do nosso lado que não sabe essa verdade. Tem gente na nossa família que não sabe essa verdade. E Deus quer te usar. Às vezes na sua casa o profeta não tem honra, mas você vai ter honra na casa do outro. E Deus vai levantar alguém para ministrar na sua família. E a glória de Deus vai se manifestar, porque você é escolhido dele. Você é amado dele. Não deixa o inimigo te enganar mais. Não deixa ele te aprisionar no desânimo, no comodismo. Não. Você tem o Espírito Santo. Você tem poder. Você tem força. Você tem autoridade. E o que libera ela é bom ânimo. É a motivação correta. Invista no seu casamento. Invista na sua vida. Invista na vida da igreja, dos seus irmãos. Invista na sua empresa, mas invista por causa do Senhor, por amor a Ele. Amém? Que o Senhor possa nos trazer clareza. Adoremos Ele para nos encerrar. Pode adorar. É hora de nós entendermos a motivação. É hora de nós despertarmos como igreja para este tempo. Para a vassoura,
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, meu fardo que é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O que Deus quer te dar é descanso. Descanso no meio da tribulação. Descanso no meio da perda. Descanso no meio da crise conjugal. Descanso no meio da crise financeira. Porque só quando você descansa nele, você confia. E você experimenta renovo, poder. Você experimenta fruto do Espírito. O que está te faltando? Paciência, longanimidade, alegria, paz. São frutos do Espírito. Apenas comece a liberar isso. Comece a falar com Ele. Fala: Senhor, eu me rendo. Eu entrego o jogo nas tuas mãos, mas não na do inimigo. Eu não aceito desânimo. Eu não aceito comodismo. Eu não aceito passividade. Eu não aceito escravidão no pecado. Porque o Senhor já me libertou. Porque o Senhor já me curou. Porque o Senhor tem o melhor para mim. Repita comigo: Senhor Jesus, eu entendi que no Senhor eu tenho paz, que mesmo no meio da tribulação eu tenho garantia da vitória em Cristo Jesus. Eu entendi que a comunhão do corpo de Cristo é essencial para a minha vitalidade, para o meu renovo. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, me ajuda, me renova, me traz ânimo, me desperta e me dê força para manifestar a tua glória. Assim eu oro, declaro, em nome de Jesus, eu recebo renovo, força, vitalidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Uma ótima e abençoada semana. Você é muito amado.